A existência do ser humano só é possível no plural. Quando defendo os seus direitos, defendo também os meus. Garantir a sua existência é garantir também a minha. Ao morrer o humano, morre o direito. A existência de um exige a existência do outro. Mas o que rompeu o comum? O que lançou o eu na terrível experiência do um? Olhe em volta. Uma existência não reconhece a outra. O eu não reconhece o tu. O nós não existe, apenas resiste. É preciso abrir e consolidar espaços de luta. A existência concreta do eu acontece no reconhecimento coletivo. Se sou, é porque somos. Somos existências, somos resistências, somos esperanças, somos LGBTQIA+, somos indígenas, somos quilombolas, somos mulheres, somos favelados, somos jovens, somos pretos, somos pretas. Direitos humanos! Direitos humanos! Direito a quê? Perguntou o humano. Direito a ser. Respondeu a vida. A ser o quê? Perguntou o eu. A ser como quiser. Respondeu o nós. São 15 anos resistindo com quem resiste. São 15 anos lutando para fazer todas as existências concretamente possíveis. Não lutamos sós. Porque no fundo, eu sou você. Bonito, né? É um vídeo que traz uma reflexão tão importante e em momentos como esse de ataques aos direitos humanos é tão importante a gente se posicionar e estar ao lado de quem defende os direitos humanos. Então a gente com maior honra, com maior prazer tem recebido aqui o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que sempre traz pautas excelentes e tão importantes para o debate público. A gente agradece demais essa parceria. Vamos falar sobre liberdade de expressão, então. A gente sabe que ela é fundamental para a defesa dos direitos humanos, já que representa a garantia de que as mais diferentes vozes possam ser ouvidas no debate público. Bom, os veículos da imprensa alternativa têm um papel fundamental nessa defesa dos direitos. São eles, principalmente, que divulgam informações sobre movimentos populares e iniciativas sociais. O nosso convidado de hoje, ele atua no enfrentamento ao racismo na sociedade brasileira. Um tema urgente, a gente está pertinho, inclusive, de novembro, quando se celebra o Dia e o Mês da Consciência Negra, e essa pauta acaba ficando mais em evidência. Eu estou com o Jonas Pinheiro, jornalista e editor da revista Afirmativa, que é um veículo dedicado a destacar a visão da população negra antirracista sobre questões do cotidiano. E me acompanha também a Maiana Nunes, assessora de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, que acompanha trabalhos como da revista Afirmativa e de outros grupos que atuam no enfrentamento ao racismo. Maiana, Jonas, um prazer receber vocês dois aqui. Muito obrigada pela participação e eu quero começar ouvindo o Jonas já sobre o trabalho que é desenvolvido na revista Afirmativa. Qual foi o ponto de partida, inclusive, para criar uma experiência como essa? Faltava essa visão antirracista na imprensa como um toda para discutir os fatos do cotidiano? Explica para a gente. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Maiana. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Então, a revista Afirmativa, ela surge dentro de uma universidade, dentro da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, situado em Cachoeira, né? Um dos campos situados em Cachoeira, que é uma cidade que tem todo um histórico em relação à resistência negra e muito importante no cenário de independência da Bahia. Então, o que acontecia? A gente sentia a falta de representatividade nas mídias hegemônicas. Então, e no que era discutido também na universidade. Então, a gente falava, poxa, como assim? Não há esse debate sobre racismo, não há esse debate sobre representatividade. A gente não discute porque dentro das redações há tão poucas pessoas negras. E isso foi lá em 2014, então imagine. Você não tinha tido esse cenário de ascensão da pauta antirracista que aconteceu, sobretudo, depois da morte de George Floyd, do movimento Black Lives Matter, enfim. E aí a gente passou, sobretudo a Alane, né, que é uma das cofundadoras, passou a pensar num veículo que pudesse dialogar de fato com essas questões raciais. E dentro disso, a gente começou a perceber que a gente não estava propondo algo novo. Existe um histórico de imprensa negra brasileira que foi simplesmente apagado do histórico
dos cursos de comunicação, de alguns cursos de história. Então, se você parar para observar, o primeiro jornal considerado imprensa negra, ele surge em 1833, que é o jornal O Homem de Cor. Então, desde lá até aqui, houveram uma série de veículos que pautavam essas questões raciais, mesmo quando ainda a escravização imperava no nosso país. Então, a afirmativa, ela vem dar sequência a esse histórico de luta dos movimentos negros, que foi, de certa forma, apagado e invisibilizado durante a história. Então, e aí quando você pega para estudar o histórico da imprensa negra, você vai ver algumas semelhanças, como é justamente essa questão de não se sentir representado nos principais meios hegemônicos, nos principais meios de grande mídia. Então, você pega editoriais de jornais da década de 80, de jornais da década de 30, 40 e por aí vai, e eles sempre enfatizam isso, como as mídias hegemônicas, as mídias tradicionais, não traziam as pautas da maneira, com essa visão racial, né, com essa visão antirracista. Então, a afirmativa surge dessa perspectiva e surge com essa vontade, inclusive, de questionar certas coisas que a mídia tradicional sempre traz, né, como imparcialidade, neutralidade. Então, a gente, desde o início, a gente colocou, o nosso slogan é "Somos nós falando de nós para todo mundo". Então, é justamente essa busca de afirmação política. Então, a gente costuma dizer que a gente faz um jornalismo com cor, um jornalismo bem definido e bem posicionado. E eu acho que o que a gente diferencia dos meios de comunicação tradicional é justamente dessa sinceridade em expor que a gente tem um lado, em expor de onde a gente está falando. Enquanto a mídia tradicional ainda reivindica essa ideia de objetividade, de neutralidade, e quando você vai discutir a fundo, você percebe que não existe, né? Que, de certa forma, é uma falácia, ou talvez seja uma escolha difícil, muito difícil, enfim. Mas, enfim, essa questão foi muito por causa disso, né? Muito por tentar incidir, de fato, na mídia e tentar transformar essa comunicação. E aí a gente teve a feliz, ao fazer mídia negra, a gente descobriu que a gente não era novo, que existia todo um histórico de movimentos negros tentando fazer isso há muito tempo. Esse mito da imparcialidade da imprensa faz tão mal ao Brasil, né? Porque é isso, o leitor acredita que há certa imparcialidade em certos meios de comunicação, quando não, há um lado muito bem definido e não há problema em se definir, não há problema em adotar e dizer de que lado você está. Mas a imprensa como um todo, a hegemônica, realmente insiste na questão da imparcialidade e isso é vendido para o público que acaba acreditando nesse mito. Maiane, eu queria que você falasse um pouquinho, essa é uma das áreas de atuação inclusive do fundo, né? Liberdade de imprensa, comunicação, a defesa dos direitos humanos nesse sentido, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa pauta e sobre os 15 anos do Fundo Brasil, né? São 15 anos de luta e de defesa das pessoas que lutam, de ajuda às pessoas que lutam pelos direitos humanos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Jonas, e todo mundo que está acompanhando a gente aqui na TVT. O Fundo Brasil, ele acredita na comunicação e ele se vale da comunicação justamente para tentar promover uma cultura de defesa dos direitos humanos no país, né? Nos nossos editais, a gente tem um eixo temático relacionado à liberdade de expressão e de manifestação. Então, é objetivo do fundo apoiar projetos, grupos, organizações coletivos que estejam trabalhando com comunicação e informação, como é o caso da revista Afirmativa, que é um dos nossos apoiados no edital Enfrentando o Racismo a Partir da Base. Além disso, nós veiculamos campanhas visando fortalecer o debate sobre direitos humanos. A gente acabou de estrear um perfil no Instagram, que eu convido todos vocês a seguirem, que é voltado à valorização da população LGBTQIA+. O perfil se chama @aminhatour. Outro projeto que temos no fundo é a plataforma Brasil de Direitos, que é um site colaborativo, onde nós publicamos reportagens, artigos de opinião sobre temas relacionados ao trabalho dos grupos e os ativistas que defendem direitos humanos. Então, vocês também podem acessar a partir do site brasildedireitos.org.br. E para os 15 anos do fundo, a ideia é mostrar como o trabalho que nós realizamos, que é um trabalho pela defesa de direitos humanos e a defesa dos direitos e da cidadania, essa é uma defesa de todos nós e de todas nós. Então, essa campanha, no fundo, Eu Sou Você, que você mostrou o vídeo no início, né? Além desse vídeo, nós vamos ter uma série de ações
boa parte delas concentrada na Semana dos Direitos Humanos, que acontece de 6 a 10 de dezembro. Nós vamos ter projeções em muros, paredes, espaços públicos da cidade de São Paulo, que foram selecionados a partir de um concurso que a gente realizou, que é um concurso de frases. Então, nesse concurso, nós convidamos os grupos, as organizações que a gente apoia, a responderem a seguinte pergunta: que mundo o seu coletivo, você e o seu coletivo, trabalham para construir? E após esse processo de inscrição, a gente está agora numa fase de pré-seleção, e depois o público vai poder votar nas suas frases preferidas, e as selecionadas pelo voto popular vão ser expostas, vão ser projetadas nesses espaços públicos em São Paulo. E, por fim, também, ainda no contexto dos 15 anos do Fundo, a gente vai lançar uma revista que vai trazer uma série de pautas sobre os desafios dos direitos humanos no país, e nós vamos fazer um ciclo de debates a respeito disso. E tudo isso vai ser divulgado nas redes do Fundo, que vocês também podem seguir as redes sociais do Fundo. No Instagram nós estamos como @FundoBrasil. Que bacana, quanta ação interessante. É claro que à medida que elas aconteçam, a gente vai trazendo aqui para o Bom para Todos também. Jonas, a gente vive esses tempos de tantos ataques à liberdade de imprensa, aos jornalistas. Eu queria te ouvir sobre isso, né? Quais as dificuldades de fazer jornalismo e um jornalismo antirracista nesses tempos de hoje, né? A gente vê tanta mentira sendo divulgada por grandes autoridades do nosso país, né? Enfim, como é fazer jornalismo quando a imprensa e o jornalismo é sempre colocado contra a parede? Então, Thalita, as dificuldades são grandes, né? Não que o cenário anterior a esse cenário que a gente tem vivido fosse o melhor cenário. Eu acho que isso é importante ser dito, que o cenário de jornalismo, sobretudo jornalismo antirracista, jornalismo alternativo, anterior a essa virada para o fascismo, essa virada de extrema-direita, não era um cenário ideal. Eu acho que, inclusive, a gente tem essa oportunidade agora de pensar em um cenário diferente, de não pensar num cenário de retorno ao que era antes, mas sim num cenário em que se tenha uma imprensa mais plural, em que se tenha uma imprensa mais democrática, mais diversa mesmo, e, enfim, antirracista, como tendo um dos seus principais valores. E eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o Silvio falou uma coisa bem interessante de como essas pautas, às vezes, têm sido sequestradas pela extrema-direita. E, por exemplo, a liberdade de expressão, ontem de ontem, caiu a live do presidente, e a extrema-direita tem utilizado essa ideia de liberdade de expressão para defender que o vídeo continuasse. Então, acho que é importante a gente politizar essa pauta da liberdade de expressão. Não apenas falar em liberdade de expressão, porque isso pode ser sequestrado por tantos políticos e pessoas de extrema-direita que querem se utilizar desse pressuposto para propagar mentiras e até se eleger como presidente, como foi o caso de Bolsonaro. Então, acho que é importante a gente politizar essa pauta de liberdade de expressão. Eu acho que foi nocivo historicamente essa ideia de jornalismo como fonte de verdade, e hoje tem diminuído, mas ainda existe essa ideia de que o jornalismo é a verdade. E aí, se você pega uma população que é muito pouco alfabetizada, como a brasileira, e que acaba pegando qualquer que seja a notícia, mesmo que seja uma falsa notícia, e acreditando que é verdade. Então, acho que esse vínculo de jornalismo com verdade foi muito nocivo e a gente tem visto o resultado agora. Então, a pessoa, o cidadão comum lá, ele via aquela matéria no WhatsApp e, mesmo sem saber a fonte, e tinha um site, tinha um link, então, não, isso é verdade, eu vi no jornal. E eu lembro muito dos meus pais, dos meus tios, enfim. Não, mas é verdade, eu vi no jornal. Então, existia isso muito. Eu acho que aos poucos a gente tem desvinculado isso, sobretudo por esse contexto de fake news, de notícias falsas, e eu acho que é um dos caminhos, né, de a gente qualificar essa informação e fazer um jornalismo de qualidade. Eu acho muito interessante essa sacada do Fundo Brasil de investir em comunicação. Inclusive, nossa primeira verba, para você observar, nossa primeira verba veio do Fundo Brasil, em um outro projeto, mas veio do Fundo Brasil. Durante esse período, a gente levou um calote do Ministério da Cultura, justamente no período de golpe, em que sai Dilma, entra Temer, o Ministério da Cultura foi extinto, e um prêmio que a gente havia ganhado simplesmente ficou ao léu. Então, acho que é preciso assistência para que
comunicação ela se torna diversa. E quando eu falo essa assistência, é o que acontece com a maioria das grandes imprensas, né? Com a maioria da imprensa hegemônica. Boa parte da verba deles é de verba publicitária do governo. Então, é importante isso ser salientado. A gente precisa do fortalecimento de redes como a Rede TVT e de tantos outros meios de imprensa alternativa, imprensa antirracista, imprensa negra, mídia negra que tem surgido. Então, acho que é um dos caminhos para a gente buscar a solução para essa mudança. E, sobretudo, combater de fato essas notícias falsas, porque as notícias falsas são dadas e vão continuar acontecendo. Então, hoje a gente teve esse iniciamento aí, relâmpago do senador Reis, mas elas vão acontecer o tempo todo, elas vão estar circulando o tempo todo. Então, como a gente altera essa realidade? E é um desafio muito grande, porque você fazer jornalismo de qualidade, informação qualificada, demanda tempo, demanda recurso, demanda dinheiro, e que uma fake news não demanda, entendeu? Então, acho que é um desafio muito grande, mas eu acho que a gente tem essa oportunidade de olhar para frente e pensar num cenário outro, que não o anterior a Bolsonaro, e que não esse cenário miserável que a gente tem vivido. Acho que é um caminho para a gente pensar. Acho que você traz isso muito importante, de politizar o debate sobre liberdade de imprensa e de expressão. A gente precisa realmente saber quais os limites e o que extrapola esse direito e essa liberdade. E eu vejo surgindo de novo a discussão sobre a lei de meios, né, de democratização dos meios de comunicação. Não é possível que o Brasil tenha toda essa mídia hegemônica nas mãos de tão poucas famílias como existe hoje. Então, é pensar como você coloca no futuro e realmente numa legislação que torne mais democrática essa imprensa, porque só assim a gente consegue transformar a nossa sociedade. Pessoal, assim, a conversa está fantástica, mas não me resta mais tempo, então eu quero dar o site da Revista Afirmativa para que vocês acompanhem, revistaafirmativa.com.br, está aqui na tela para gente, eu não estou vendo aqui no meu retorno, mas acho que deve estar aqui para vocês já. E quero pedir para a Maiana só dar uma dica para as pessoas que queiram contribuir, inclusive com o Fundo Brasil, que depois direciona, é claro, a partir de editais, a ajuda para essas pessoas, para esses grupos que lutam pelos direitos humanos. Maiana, por favor. Isso, Thalita. Só fazendo recapitulando, né? O Fundo Brasil já apoiou, ao longo desses 15 anos, mais de 830 projetos de defesa de direitos, e uma parte importante desses projetos são liderados por pessoas negras, como é o caso da Revista Afirmativa. A gente tem aqui o Jonas, que é uma liderança da Revista Afirmativa, atuando pelo enfrentamento ao racismo no campo da comunicação. E nas nossas redes sociais, nos nossos sites, vocês podem encontrar mais informações sobre como apoiar o Fundo Brasil a partir dos seus editais. A gente sempre convida também as organizações da sociedade civil a se candidatarem, a estarem de olho nos nossos meios, para que saibam como é que podem ser apoiadas pelo Fundo Brasil. Então, a partir dos nossos canais, vocês podem ter melhor conhecimento de como apoiar o Fundo Brasil e as organizações da sociedade civil que estão aí na luta pelos direitos humanos pelo enfrentamento ao racismo. fundobrasil.org.br, pessoal, entrem no site. Maiana, muito obrigada, é uma honra enorme fazer essa parceria com o Fundo Brasil e poder comemorar esses 15 anos do Fundo. E Jonas, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, volte mais vezes aqui, foi muito bom conversar com você sobre essa questão da imprensa e de liberdade de expressão, viu? Um beijo para vocês dois e uma boa tarde, até uma próxima. Obrigada, Thalita, boa tarde. Muito obrigado, eu guardo convites. Valeu, pessoal.